Famoso tem sua morte anunciada. Infelizmente, acaba de ser confirmada uma perda terrível, pessoal. Esta morte foi divulgada e transformou o dia de hoje em um dia de dor e de luto. A família, os amigos, pessoas próximas, os fãs, pessoal, estão bastante abatidos, bastante abalados após essa morte significativa que aconteceu. Já te conto quem nos deixou. Também temos informações às pressas, onde envolve e afeta Luiz Bate, apresentador do SBT, apresentador do programa Alô Você. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas de Bate. E eu já te conto o que aconteceu. Também chega informações às pressas, onde envolve e atinge Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Agora, pessoal, uma notícia às pressas também é divulgada de Lula. E eu já te conto mais detalhes do que aconteceu com o atual presidente. Essa e outras informações você confere nesse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o narrador Galvão Bueno está internado desde o fim de semana no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após ele ser diagnosticado com pneumonia viral. A situação acabou gerando preocupação entre os fãs, levando sua filha a comentar o assunto e garantir que ele já havia deixado a UTI e seguia em recuperação. Depois de iniciar o tratamento, Galvão apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 18/11, falando diretamente ao público e mostrando sinais de melhora. No vídeo publicado em seu perfil, o apresentador surgiu de pé, com voz firme, explicando que o problema não era grave, mas exigia a atenção da equipe médica desde a sua entrada no hospital. Mesmo internado, aproveitou para comentar o empate do Brasil com a Tunísia por 1-1, um amistoso recente, mantendo o hábito de falar sobre futebol sempre que pode, mesmo durante a recuperação. Galvão contou que está na fase final do tratamento e deve retornar à sua rotina normalmente nos próximos dias, garantindo que em breve estará de volta ao trabalho. Segundo ele, apesar de uma pneumonia viral não apresentar grande risco, o cuidado adequado foi essencial para evitar complicações. A internação já havia sido confirmada pela família e sua ausência na transmissão da goleada do Flamengo sobre o Sport no sábado 15 levantou dúvidas sobre seu estado de saúde. Com o avanço da recuperação, o comunicador resolveu tranquilizar os admiradores, reforçando que está bem. No mesmo vídeo, aproveitou para analisar o momento da seleção brasileira após o empate, destacando que Carlo Ancelotti já tem a maior parte da equipe titular encaminhada e que poucas mudanças devem ocorrer até o início da competição internacional. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve oficializar nesta quinta-feira, dia 20/11, a escolha de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para assumir a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A decisão deve ser anunciada após uma reunião no Palácio da Alvorada, antes da viagem de Lula para São Paulo e depois para a África do Sul. A cadeira está livre desde 18 de outubro, quando Barroso deixou o STF por motivos pessoais. Há semanas, Messias é tratado como o principal nome do presidente, visto como um aliado próximo e com atuação de destaque na esplanada. Mesmo assim, ele dividia espaço na lista de possibilidades com Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e bem avaliado pelos parlamentares, especialmente pelo senador Davi Alcolumbre. Depois de conversar com Lula na última segunda-feira, 17/11, Pacheco declarou que o presidente realmente optou pelo chefe da AGU. Lula também demonstrou interesse em ver Pacheco disputando o governo de Minas em 2026, mas o senador afirmou que deve encerrar sua vida pública ao fim do mandato atual. Com essa nova indicação, Lula chegará a 11 escolhas para o Supremo ao longo de seus períodos na presidência. Nesse terceiro mandato, será o terceiro nome indicado.
Caso o anúncio seja feito hoje, o presidente terá levado menos tempo para decidir do que levou para Cristiano Zanin e Flávio Dino. Após a indicação, Jorge Messias ainda enfrentará sabatina no Senado em um clima político marcado pela votação apertada que aprovou Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Luiz Bate criticou, durante o programa Alô Você, do SBT, os especialistas que defenderam o uso de pedras como estratégia policial após a mega operação no Rio de Janeiro. Ao comentar o assunto, o apresentador sugeriu que esses profissionais deveriam se mudar para a Venezuela para colocar em prática suas ideias sobre segurança pública em áreas dominadas pelo crime. Durante a análise, Luiz Bate ironizou as teorias que sugerem que objetos simples seriam suficientes para conter traficantes em comunidades. Ele afirmou que se esses especialistas acreditam realmente nisso, poderiam testar suas propostas em um país que enfrenta desafios semelhantes e adota métodos alternativos de defesa. O jornalista também mencionou o treinamento da população venezuelana, destacando que, segundo ele, o governo de Nicolás Maduro estaria preparando civis com arco e flecha para possíveis conflitos envolvendo forças armadas americanas. Luiz Bate usou esse exemplo para reforçar o tom crítico em relação às sugestões feitas no Brasil. Ao concluir, o apresentador voltou a convidar os especialistas a deixarem o país, afirmando que muitos deles nunca pisaram em uma comunidade controlada pelo tráfico. Segundo Luiz Bate, a Venezuela seria o lugar ideal para que eles demonstrassem na prática as teorias que divulgam em entrevistas nacionais. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essas falas de Luiz Bate? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias O Tempo, o violinista e compositor paulista André Gereissati, um dos principais nomes da música instrumental no país, morreu nesta terça-feira, 19, em São Paulo, aos 74 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por seu filho, Gabriel Gereissati, que agradeceu o apoio recebido neste momento de luto da família. Em sua mensagem, Gabriel destacou o talento e a generosidade do pai, lembrando o impacto que o músico teve na vida de tantas pessoas. Ele descreveu André como um artista singular, dono de uma sensibilidade que marcou profundamente o cenário musical brasileiro. Infelizmente, pessoal, com imenso pesar e com imensa tristeza, confirmamos o falecimento, confirmamos a perda, pessoal, do querido violinista e compositor paulista André Gereissati. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.